Olá, pessoal, boa noite. Nosso reloginho aqui tem algum problema. Agora sim, agora deu certo. Nosso relógio tocou hoje, foram 2 vezes seguidas, nunca tinha acontecido isso nesse tempo todo. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite a quem nos assiste, quem nos ouve nessa live. Pegaram até de óculos, ó. Estamos juntos novamente aqui no canal Instituto Lyon Reconvexo, com esse programa que é super querido do nosso coração, que é o Conexão Reconvexo, que é um espaço de diálogos sobre desafios vivenciados pela pessoa com deficiência em geral, sobretudo a pessoa com deficiência visual, né? Que traz aí o registro do seu dia a dia, de experiências, superações, compartilha dicas, recomendações, inclusive para qualidade de vida, para alcance de direitos. E nesse episódio, nós estamos aqui, eu, Valéria Silvestre, falo de São Paulo, o Pedro Mendes, que fala de Maringá, o Alexandre Brau, que fala do Pará, e a doutora Sara Santos, nossa querida doutora convidada, que além de psicóloga e um currículo extenso, maravilhoso, que nós vamos trazer para falar dessa sua trajetória, ela é suicidologista. E por que trouxemos hoje essa doutora incrível, uma mulher negra como eu? Temos 2 mulheres negras na tela hoje. Por que trouxemos essa potência de mulher para falar sobre suicídio? Porque nós estamos numa campanha mundial que é o Setembro Amarelo, que, aliás, é um tema que deveria ser tratado com mais frequência e não somente em setembro. E nós vamos falar hoje sobre vida. Ao contrário do que se pensa, quando nós falamos sobre suicídio, nós estamos falando sobre a vida. A melhor escolha é viver. Então, doutora, boa noite. Vou deixar só os meninos darem uma saudação e nós já vamos aí aproveitar os seus conhecimentos. Pedro, é com você. Boa noite, Valéria, boa noite, Alexandre, boa noite, doutora. Obrigado por aceitar o convite aqui do canal, um prazer para nós, uma satisfação imensa contar, né, com você hoje aqui. E como é importante, né, trazer esse tema em um canal para pessoas, né, com deficiência visual. A gente sabe que tem pessoas que não encaram, às vezes, a deficiência de uma maneira tão simples, tão fácil, então é importantíssimo trazer isso aqui. Muito obrigado mesmo e esperamos aproveitar bastante. Boa noite, Valéria. Boa noite, Boa doutora. noite. Boa noite a todos que estão por aqui. E é muito bom a gente debater um pouco sobre esse tema. E, geralmente, muitas vezes, quando a gente se depara nessa situação, a gente pensa que está sozinho. E até superar isso é um longo caminho. Sim. Boa noite, queridos. Estou amando estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Pedro, boa noite. Alexandre, boa noite. Boa noite para quem nos assiste. É muito bom ter esse espaço para se falar sobre um assunto tão importante e tão relevante para a nossa sociedade. E aí, quando a gente tem essa oportunidade de falar que você não está sozinho, né? E que a gente vai falar de vida, né? De potência, nossa, isso é maravilhoso. Então, prazer imenso estar aqui com vocês e vamos embora promover saúde mental e emocional para o Brasil. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu, quando vim lendo sobre o assunto, né, sou há muito tempo inclinada a esse assunto, até por questões pessoais e por um trabalho que eu fiz para uma multinacional como responsabilidade social e que tinha-se muito suicídio. Era uma empresa de logística de trens e a gente tinha muitos registros de suicídios, né, na linha férrea. Uhum. E foi uma época, inclusive, da tal de baleia azul entre os jovens, com desafios absurdos. Então, foi muito impactante acompanhar, né, assistir alguns vídeos, acompanhar relatos de famílias, voltar nas escolas para conversar com quem ficou, né, depois da perda do colega. E isso mudou muito a minha percepção sobre o assunto.
né? E aí eu gostaria de colocar para você que a minha percepção mudou no sentido de tem que falar sobre isso. Perfeito. E aí eu gostaria da sua opinião sobre isso. Você que é uma pesquisadora dessa área, porque tem um mito de que falar sobre o assunto é estimular o assunto. Eu acredito que não. E eu gostaria que você colocasse a sua percepção como pesquisadora, como trabalhadora e ativista dessa área, né? E colocasse para nós essa sua percepção a respeito disso. E aqui tem os meninos também para interagir num bate-papo. Perfeito, Valéria. Excelente colocação, porque da mesma forma, eu gosto sempre de sinalizar em relação ao HIV e AIDS, da mesma forma que a gente conseguiu reduzir o índice de HIV e AIDS no Brasil, é assim que a gente precisa fazer para prevenir o suicídio dentro da nossa sociedade. E a única forma que a gente tem de prevenir o suicídio, de combater o suicídio, é falando sobre ele. E é falando sobre, orientando quais são os principais fatores de riscos, quais são os fatores protetivos, como que a pessoa pode e deve procurar ajuda de profissionais especializados e qualificados, sinalizar que em todo casos, né, que existem uma crise, que a pessoa entra em crise e pode ter um comportamento para uma tentativa de suicídio, o que está sempre presente é a impulsividade. E essa impulsividade ela tem uma durabilidade, ela tem uma janelinha, né, que dura alguns minutos e ela não é eterna. Então, quando a gente trabalha isso de forma consciente, sinalizando para o outro que não é errado, ele não está bem, né, porque são dores invisíveis, são dores emocionais que qualquer ser humano pode ter em algum momento da vida. Mas é importante a gente falar sobre, e não só em setembro, né? Falar sobre o ano inteiro, porque as questões emocionais fazem parte das nossas vidas o ano inteiro. Então, cuidar da saúde mental, cuidar da saúde emocional é cuidar de janeiro a janeiro. E aí, falando abertamente sobre a importância de se procurar um profissional qualificado, de, em alguns casos, ter a necessidade de fazer um acompanhamento também medicamentoso com a orientação de um psiquiatra, em alguns casos, é importante a gente quebrar esse tabu e, principalmente, quebrar a crença errônea de que falar sobre o suicídio eu vou estar induzindo outra pessoa a cometer ou morrer por suicídio. Não é por aí. Né? Então, é importante a gente entender que quanto mais a gente falar sobre estratégias preventivas, como que é importante cada um de nós desenvolvermos recursos internos e também externos como forma de enfrentamento, a gente consegue ter uma sociedade saudável e entender que cuidar da mente é cuidar da vida. E tá tudo bem procurar ajuda, né? E isso vai passar, porque isso passa, toda crise passa. Você me fez lembrar, a gente passa tanta coisa na vida que às vezes, né, sai um pouquinho da memória, do primeiro plano da memória. Eu fui voluntária há muitos anos na Associação Alcoólica do Estado de São Paulo. Uhum. Eu cresci na Brasilândia, um bairro muito carente aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no município, e eu buscava alimentos nesse grupo, era um grupo de assistência, e lá eu fui me envolvendo com o grupo, ali começou a nascer a preta da política pública, nem sabia, né? Mas ali começa a nascer, com 12 anos começa a nascer essa vocação. E na identificação de quem fazia as visitas nas residências, percebia-se que a bebida era um grande problema. Uhum. E convidou-se um grupo para começar a fazer palestra lá, levar um AA, levar a Associação Alcoólica do Estado de São Paulo e etc. E aí o líder deles não lia naquela época, era analfabeto, e eu lia os livros para eles, né? Eu fazia a leitura, abria os grupos e etc. Yeah. E quando você fala dessa impulsividade, isso é muito falado no AA. Uhum. Né? E na época, gente, isso é época de ficha de telefone, tá? Então, tinha-se uma orientação. E foi ontem, década de 90. E falava-se o seguinte: carregue sempre uma ficha de telefone, porque era para ligar para o CVV. Uhum. Né? Porque é o tempo de a ficha durava, gente, quem não sabe, uma ficha telefônica, no orelhão, aqueles da rua, durava 3 minutos.
Então, estimava-se que essa impulsividade para voltar, no caso, voltar a beber, ou até mesmo o suicídio, Sim. mas voltar a beber durava 3 minutos. Eram 3 minutos de conversa que poderia evitar que essa vida fosse perdida. Então, essa impulsividade, deixa eu voltar todos nós aqui para a tela, essa impulsividade, ela é identificada também, né, nesses movimentos de só por hoje não. Né? Então, só por hoje eu não penso no fim da minha vida, só por hoje eu continuo levando a vida de forma positiva por mais 24 horas. Né? Perfeito. E me fez lembrar isso, e esse é o lema dessa instituição super séria, que começam com 2 amigos, né? O Bill e o Bob, e começam com 2 amigos que se encontravam para falar sobre suas dores, né? As dores de não conseguir se controlar diante da bebida. E acho que o mesmo exercício a gente poderia adotar, né, diante das dores para falar sobre suicídio. E aí eu pergunto para Pedro e para Alexandre se faz sentido isso para vocês, essas coisas que nós duas estamos aqui falando. Faz muito sentido, né? Concordo bastante com o que foi dito aí. E o que a doutora falou inicialmente sobre trazer naturalidade, né? Isso é uma coisa para naturalidade, assim, para que as pessoas entendam e reconheçam, né? Admitam que elas estão precisando de ajuda emocional, procurem, né? Não tenham vergonha, não tenham preconceito, porque a gente sabe que na nossa sociedade existe ainda, infelizmente, aquela coisa da pessoa não querer admitir que ela precisa de uma ajuda emocional, de um psicólogo. E vou falar uma coisa que é bem clichê, assim, bem chavão, mas falam ainda, porque quem procura, entre aspas, é gente fraca, né? Então dizem, mas procurar terapia é coisa de gente fraca. É um absurdo pensar assim, porque todo mundo pode precisar, né? Mas falam isso ainda. E, é coisa de gente fraca, ou então, é bobeira, né? É coisa de gente que sabe. Enfim, esses comentários fúteis, superficiais, que a gente sabe que não são verdadeiros, mas às vezes a própria pessoa que sustenta um discurso desse, ela pode estar precisando, né? E às vezes fala isso como uma tentativa de não reconhecer que ela precisa. Então eu acho isso muito importante, a gente trazer naturalidade, mostrar que é normal procurar ajuda emocional, todo mundo pode estar sujeito em algum momento da vida a precisar disso, e quem sente essa necessidade de buscar ajuda emocional tem que buscar, porque se não for controlado, né? Se às vezes um problema emocional que pode ser simples no começo, simples de lidar, né? Se ele não for bem resolvido, ele pode chegar a essa última consequência, que é o suicídio, né? Então é importantíssimo buscar ajuda, buscar no começo, falar disso, falar que faz terapia, não é vergonha nenhuma, né? Eu percebo algumas pessoas ainda, às vezes, tentando esconder que fazem terapia, tipo, né? Mas a gente espera, né, que isso com o passar do tempo, vá vindo para um campo de uma normalidade maior, e as pessoas passem a admitir que fazem, que têm problemas emocionais, que têm dificuldades, porque falando sobre isso, tudo se torna mais leve, né? Então, muito interessante essa fala inicial. E é ótimo isso que você trouxe, Pedro, porque existem muitas crenças errôneas em relação ao suicídio. Né? Se eu falar sobre, eu vou induzir, quem quer se matar, se mata mesmo, tá fazendo isso só para manipular. Chamar atenção. Só para chamar atenção. E aí é interessante a gente olhar para o seguinte ponto. Uma pessoa que tem uma fala dessa, de eu não aguento mais, eu quero sumir, ou eu quero morrer, ela não está bem. Ela precisa de ajuda. Porque quando isso acontece, ela está se anulando, porque isso vai contra o nosso instinto de sobrevivência natural e normal da nossa vida. E aí, quando a pessoa entra nesse lugar, ela está em um definhamento existencial extremo, que, para ela, a única alternativa dela aliviar aquela dor é se ela dormisse e nunca mais acordasse. E aí, algumas pessoas têm até consciência de que seria a morte. Outras pessoas não. E aí, quando a gente trabalha a prevenção, quando a gente fala sobre o que é o suicídio, o que está por trás desse fenômeno, porque o suicídio é um fenômeno multicausal e multifatorial. Então, não dá para eu falar para uma pessoa que morreu por suicídio, ou para uma família, não, ele morreu porque terminou um relacionamento. Ou, não, ele morreu por suicídio porque está com alguma doença. Não, é como se o copo literalmente transbordasse. E aí as pessoas têm o receio
de procurar ajuda profissional, porque existe esse preconceito na nossa sociedade. E eu costumo até falar que o suicídio é como se fosse um prato quente de comida. No meio do prato, ninguém nunca começa comendo pelo meio, porque é o local mais quente. O suicídio nada mais é do que esse meio do prato. É o mergulho. Então, sim. Então, para a gente falar sobre, a gente precisa falar sobre outras questões que acaba caindo. Estão relacionadas, né? Sim. E essa doutora, perguntando também, né, e uma percepção minha, acho que deve ser de outras pessoas também, né, provavelmente, mas essa cultura que a gente vive hoje, que é influenciada pelas redes sociais, de mostrar a vida perfeita, de se mostrar sempre bem, sempre feliz, as pessoas parece que fazem um esforço hoje em dia, né, para mostrar que estão bem. E isso é um desgaste, né? Porque ninguém está bem o tempo todo, né? Só que se você diz que não está bem, ou se você compartilha com alguém que você não está bem, qual é a imagem que passa? Pô, fulano, né? Eu vou falar uma coisa de novo, né? Entre aspas, fulano está fracassado, fulano está na pior, e não sei o quê. E não é isso, né? Eu acho que eu posso dizer aqui que eu já procurei terapia, reconheço, então, querendo contribuir com essa história de quebrar isso. E o que eu posso dizer da minha experiência pessoal é que procurar terapia não é coisa de gente fraca, é coisa de quem é forte, porque é difícil você falar de você mesmo. Como é difícil você falar de si mesmo e olhar para as suas questões. Não é fácil. Então, na minha percepção, é um ato de coragem procurar terapia e um ato de amor próprio. E porque você está se amando e você está tendo coragem de tentar avançar na sua vida, de não empurrar com a barriga, de não deixar para depois. Quando a pessoa vai empurrando com a barriga, né, ela não resolve nada. E uma hora o copo, né, transborda, uma hora a bomba estoura, né? Exatamente. E acho que uma coisa que vale a pena chamar a atenção, que às vezes a pessoa, quando vai fazer terapia, às vezes o primeiro terapeuta não é legal, não tem uma afinidade. Né? Então, não é porque não deu certo uma terapia que não vai tentar nunca mais. Né? Existem experiências assim extremamente danosas, tem profissionais que não estão preparados. Às vezes não tem nem o perfil, não tem a vocação, não tem a habilidade de lidar com o exercício da profissão, e acabam prejudicando essa pessoa que vai, né, buscar ajuda, e essa pessoa não consegue encontrar. Pelo contrário, encontra preconceito, né, encontra estigmas, né, encontra aconselhamento, né? Porque a terapia não é aconselhamento, é fazer com que a pessoa possa perceber por ela mesma as suas potências, as suas fragilidades e trabalhar elas, é o que eu imagino, doutora, me corrija, e trabalhá-las numa balança até que se equilibre o jogo, porque ninguém é 100% feliz, como também ninguém é 100% infeliz. Né? São altos e baixos que a vida ela vai nos apresentar, até para nós nos superarmos enquanto seres humanos, né? Perfeito. São importantes também, né? Os altos e baixos, né? E a vida é um batimento cardíaco, literalmente. Então, quando a gente entende isso, que a gente precisa viver a vida de forma harmônica e equilibrada, é viver em equilíbrio e harmonia. O equilíbrio e a harmonia não é uma coisa estática, é entender literalmente o batimento cardíaco. Vai ter momento que a gente vai estar muito bem, vai ter momento que a gente vai estar muito mal, vai ter momento que vai estar aquele marasmo. E tudo bem, porque as nossas dores invisíveis, né, eu costumo dizer que a dor emocional, principalmente em uma questão de risco suicida, é a dor que dói na alma, né, na psique. Então, quando eu não olho para isso, eu consigo maquiar, entre aspas, porque eu consigo fingir que eu tô bem, né? Eu tiro uma foto e coloco nas redes sociais, eu tô bem, sem estar bem. Então, quando... Doutora, mas esse fingimento é para os outros, né? Porque para a pessoa, ela sabe o que ela passa, né? E aí, isso fala muito do medo do julgamento do outro. E aí, quando isso acontece, eu não estou vivendo a vida por mim, pelo simples fato de querer viver. Eu vivo em função do outro. Eu vivo em função de querer agradar ao outro. E aí a gente fala com isso através de um olhar de uma dependência emocional, uma dependência afetiva e várias outras coisas, né, que estão por trás. Muitas pessoas funcionam dessa forma, não é porque elas querem, né? Ninguém faz isso porque quer. Às vezes é porque foi ensinado a ser dessa forma. E aí, quando vai para o processo terapêutico,
A terapia, ela funciona para a gente ampliar a nossa consciência. É uma forma de autocuidado, de autoamor. E aí, quando você se permite a trabalhar as suas questões, a acolher primeiro o que você está sentindo e a entrar num processo de transformação, que é transformar a ação, né, que é permitir esse enfrentamento no tempo de cada um, é claro, porque não existe uma receita de bolo, não tem uma pílula mágica, não. É um processo que é doloroso. Né? Seria bom, né? Borboleta seria bom, mas não é assim. Não tem varinha mágica. É se permitir literalmente a vivenciar o processo. É entender que, da mesma forma quando a gente se corta, por exemplo, tá descascando batata, cortou o dedo com a faca. Vai doer, vai sangrar, vai incomodar, mas vai chegar um momento que aquela ferida ela já não vai estar incomodando mais, mesmo ela estando ali, sinalizando, caramba, foi cortado aqui essa região, mas ela não vai estar mais tão sensível, porque você cuidou daquela ferida, aquela ferida criou uma casca, cicatrizou, mas a experiência que você teve, aquilo ficou, e isso te deu força, porque quando for descascar a batata novamente, você vai descascar de outra forma. Então, cuidar das emoções é exatamente isso. É entender que vai ter situações e vai ter momentos que vai ser difícil, que talvez eu não vou conseguir dar conta e tudo bem, mas que eu preciso olhar para isso, acolher o que eu estou sentindo e me permitir a vivenciar o processo. E é vivenciar no meu tempo e não no tempo do outro. E aí a gente flui de uma forma leve e vive a vida de uma forma plena. Doutora, eu penso... Oi. Bom, só pontuando aqui o que eu percebo disso que a senhora falou, eu acho legal a gente sempre lembrar, né, que a senhora comentou sobre feridas e elas cicatrizam e a gente vai seguir em frente, vai aprender com elas. Então, eu acho importante a gente ressaltar, né, que todas essas questões que chegam para a nossa vida, como é o caso da Lyon, ou qualquer desafio que a pessoa enfrente, né, é um obstáculo que chega, mas que quando a gente aprende a lidar com ele, a gente com certeza entende os ensinamentos que ele traz e a gente cresce, e a gente se torna maior do que a gente era antes de que ele chegasse, né? E é interessante perceber as vantagens, né, usando esse termo, que os problemas trazem, porque os problemas também trazem, né? A deficiência visual, isso pode parecer paradoxal, mas não é, mas ela traz ganhos para a nossa vida, muitos ganhos, né? Existem aprendizados que talvez não viriam se não fossem essas questões, né? Então, eu acho importante ressaltar isso para a gente mostrar o lado positivo que existe, porque existe, sim, sem demagogia e sem querer parecer, sabe, que a gente não está encarando a realidade. Não é isso. A realidade é desafiadora, mas isso não significa que ela não seja também bonita. Eu queria comentar isso, que é uma percepção... Não seja poética, né? Tem uma poesia nos ampliar a desafios. percepção, existe uma beleza. Uma beleza nesse processo. O olhar, né? Sim, é ampliar o olhar para além da visão. Né? Então, isso é um exercício, né, doutora? É um exercício. E aí, quando você amplia o olhar para além da sua visão física, né, por exemplo, você passa a olhar também com os seus ouvidos, você passa a olhar através do tato, você passa a olhar através da senso-percepção. Então, assim, é olhar de uma forma que ninguém mais olha. Então, isso é potencialidade. Isso é se permitir ser multipotencial, literalmente. Muito bacana. E o que eu ia comentar naquele momento é que uma pessoa que se coloca na situação da escolha pelo suicídio, é o que eu penso, ela não quer se livrar da vida, ela quer se livrar do problema. Perfeito. Né? Então, essa confusão do me livrar do quê, né? E muitas vezes, e todas as vezes, não existe problema que seja mais valioso do que a própria vida. A vida em si, ela é o valor, né? E sair da vida dessa forma, não lhe dando uma segunda chance para ver como esse problema vai se resolver. Eu costumava dizer, à minha época, quando tive problemas emocionais, que quando eu determinei, eu falei assim, a vida é como um filme. O filme está ruim, mas que eu vou até o fim para ver o que vai dar
Eu não vou sair no meio do cinema, não vou sair no meio da sessão, eu dizia. Isso é força, é coragem, né? E aí eu tive uma professora de psicologia em uma das faculdades que eu tive a oportunidade de passar, e ela dizia assim, mas você pode também observar de outra forma, você também pode mudar de filme, ficando no mesmo cinema. Perfeito. A forma de olhar, né? A perspectiva, né? Ponto de vista. Não é fácil, é um exercício, né? Existe aqueles dias da autopiedade, né? Que a gente se tranca em casa, não quer falar com ninguém, não quer fazer live, né? Não quer atender telefone, né? E tudo bem! E tudo bem, né? E acho que encarar que gatilho foi esse, eu acho que é importante. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, que gatilho é esse, né? Como prestar atenção nos gatilhos, porque às vezes você está bem, e um gatilho te remete ao baú dos dementadores, sabe? Quem assiste Harry Potter sabe, né? O que são os dementadores, né? Ter medo do medo, né? Quando a gente tem medo do medo, a gente fica muito vulnerável. A gente não medo de sentir medo, né? Quando a gente tem medo do medo, a gente não vive o propósito, né? Isso. Então, o seu comentário. Alexandre, está acabando a luz. Sua luz está piscando. Acho que a sua energia está oscilando aí, viu? Estou com medo de você cair. E você não deu sua opinião ainda. Estamos querendo te ouvir também. Eu estava esperando vocês comentarem, e aí depois eu entrava. Não, fique à vontade. Isso aqui é um bate-papo. Você tá junto, querido. E misturado. Tá todo mundo misturado na tela, inclusive. Literalmente. Ah, sou eu? Mas, Ah, sim. Uma das principais coisas, assim, que a princípio é o maior problema é admitir que tem um problema. Depois de admitir esse problema é tratá-lo. E a maior dificuldade, geralmente, que tem em tratar isso é que, geralmente, você tem que se abrir. Então, é muito difícil uma pessoa que geralmente já chegou nessa fase ou nessa situação, ela começar a se abrir. Depois que ela passa por isso, aí sim, aí já é algo gradual, aí já começa a escalonar e ela começa começa a fazer o tratamento, né? E assim dá para saber mais ou menos os gatilhos, o que pode ter ocasionado, o que essa pessoa pode fazer para tratar isso e fazer coisas para que isso não aconteça e procurar um sentido da vida, que é o principal, que independente da situação ou da pessoa, ou como ela esteja, se está faltando alguma coisa, ou seja uma pessoa normal. Quando falta esse sentido de viver, independente de quem seja, a tendência é a pessoa chegar neste nível. Perfeito. Perfeito. E é interessante, né, olhar, hoje em dia a gente não chama mais de gatilhos, né? Porque, infelizmente, algumas pessoas acabam morrendo por arma de fogo e isso pode ser, obrigada, doutora. um indicativo. E aí a gente chama de desencadeador, né? O que desencadeia um ato para uma tentativa ou para uma crise suicida. E aí é interessante sempre observar como que tá as minhas relações, o que me faz mal, como que eu me relaciono comigo mesmo, com o outro, o que é meu, o que é do outro. E aí, quando eu consigo perceber que às vezes eu funciono para querer agradar o outro, eu estou me ferindo. E aí, quando eu começo a me ferir, eu começo a ter medo do medo. Porque o que está muito por trás desse fenômeno do suicídio é o medo, né? É o medo de não querer sentir o que está sentindo, é o medo de não se permitir a receber ajuda por se sentir que, ai, não, mas se eu
falar que eu estou com esse tipo de pensamento, que eu estou com esses pensamentos ruins, né? Muitos clientes chegam a verbalizar isso. Não, eu estou com pensamento ruim. E aí é interessante olhar, mas que pensamentos são esses? Quando eu permito, né, receber a ajuda do outro, eu primeiro entendo e aceito que eu sou ser humano e que isso pode acontecer. Isso acontece nas melhores famílias. Isso acontece com qualquer pessoa. Né? A gente tem um exemplo real que foi noticiado para o mundo inteiro do nadador Michael Phelps. O Michael Phelps, ele ia para todas as Olimpíadas com um peso enorme nas costas de que ele tinha que ser o cara daquela Olimpíadas. Isso era muito cruel, porque a gente não tem que ser nada para o outro, a gente tem que viver para nós mesmos. Né? E aí, quando a gente vive em função de querer agradar o outro, de querer estar sempre buscando o melhor, sendo melhor, mas não por você, e sim para querer agradar a outra pessoa, isso pode ser um fator desencadeador. E aí, uma situação de abuso, uma situação de estresse, né? Um assédio moral, por exemplo, pode ser um fator desencadeador. Porque existem os fatores de risco, mas também existem os fatores precipitantes e os fatores predisponentes. Então, por isso que o suicídio é multifatorial, porque nem todo mundo vai reagir da mesma forma quando acontece alguma situação difícil e complicada que precisa enfrentar. Mas é interessante a gente saber e falar isso também para quem está nos ouvindo, que o suicídio nada mais é do que a pessoa, quando ela não consegue ainda desenvolver recursos internos e às vezes externos como forma de enfrentamento. Eu costumo falar para os meus pacientes, para os meus clientes o seguinte: tem momentos na vida que a gente precisa aprender a ficar de pé em meio à devastação, que não é fácil, né? É você voltar a ter esperança sem você estar vendo possibilidades de esperança. Mas é ter esperança de que esse caos que você está hoje, isso vai passar, isso vai mudar. É olhar para isso e ver o que eu posso fazer diferente. Né? É receber, por exemplo, um diagnóstico e tudo bem ficar triste, tudo bem ficar frustrado, porque ninguém acorda pensando, vou ter um diagnóstico hoje. Não, ninguém faz isso, somos humanos. Mas se isso acontecer, o que eu preciso aprender com isso? É diferente. E aí, quando a gente consegue olhar para isso, eu consigo acolher a minha dor. Eu consigo me permitir a receber ajuda, porque a gente dá também ajuda. Então, é importante sempre a gente olhar, né, para nós mesmos e ver o que cada situação que a gente vivencia quer falar para a gente. Muito bacana. Eu ouvi uma doutora, nós temos alguns médicos neurooftalmos que frequentam muito com a gente o instituto, né? Uhum. E aí, uma vez conversarmos sobre o que me ensina, o que eu tenho que aprender, a conversa era, o que eu tenho que aprender com isso? E ela falou uma frase que eu achei interessante. Você já parou para se perguntar o que eu tenho para ensinar enquanto eu vivo isso? Uhum, perfeito. Né? E no grupo, na comunidade Lyon, nós mantemos grupos de WhatsApp. E eu percebo pessoas cada vez ensinando mais e mais e mais e mais. Pessoas que entram muito acanhadas nos grupos pelo link, né, que são pescados aí nas redes sociais, que procuram um instituto, e aí os meninos incluem, as meninas incluem no grupo. São pouquíssimas mulheres, mulher ainda é mais raro ter a Lyon, é mais raro ainda. E são pouquíssimas mulheres, mas as pessoas entram, às vezes, muito caladas, só estou aqui, né? Nesse momento, só estou aqui. E daqui a pouco começa a interagir, né? E começa a trocar, e começa a ensinar, e começa a produzir conhecimento. A se sentir pertencente, né? Se sentir pertencente. Né? Nós já tivemos 4 conferências presenciais, 3 presenciais e uma virtual em época de pandemia. E é um abraço, Lyon. A gente tem um programa que é só do grupo, que não é aberto ao público. Legal. Chama Abraço Lyon, que nós nos encontramos em alguns dias da semana à noite para bater papo, para trocar,
informações, dá risada, conta piada, chora. Né? Isso é saúde mental. Isso é saúde mental. E é muito, 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 muito potente. Esses encontros são muito potentes. Os nossos laços, né, Pedro e Alexandre, Fernanda, senhor Gileno, Wendel, Daniel está aqui, Daniel Oliveira faz parte do grupo, também é afetado pela Lyon, e os nossos laços se estreitaram de tal forma que muitos de nós não nos conhecemos pessoalmente, mas é como dá para um ir para a casa do outro assim e ficar à vontade. Legal. Parece que a gente já se conhece há muito mais tempo, né? Já há muitos anos, né? Muito intenso. Então, essa troca sem julgamento, essa troca com potencial de acolhimento, essa troca de que a gente tem pessoas no grupo que levam a Lyon assim, na piada. E tem outros que sentem de uma forma que nunca conseguiram sequer dar uma entrevista para nós no canal. Né? E essas mesmas pessoas se encontram na mesma sala e se respeitam. E tem uma troca. Então, esse falar, é uma terapia de grupo. Nós não temos a condução de uma profissional do seu nível, mas é uma terapia. Né? Nós acabamos fazendo ali de forma muito intuitiva essa terapia com essa troca. E aí eu gostaria... Permitir acolher e ser acolhido, né? Isso é humano. Isso, era esse ponto, permitir. Se permitir ser acolhido, se permitir ser amado, se permitir ser valorizado na condição que se está, seja ela qual for. E aí eu gostaria que você falasse um pouco dessa perspectiva e também trouxesse para nós o que é o Setembro Amarelo, onde surgiu o Setembro Amarelo, como que ele entra no Brasil, né? Inclusive até para mostrarmos para as pessoas a seriedade desse movimento internacional, que é o Setembro Amarelo, que ganha proporções cada vez maiores. O Setembro Amarelo, ele começou lá nos Estados Unidos, né, através de um americano que acabou morrendo por suicídio no seu Mustang amarelo. E os amigos que estavam próximos, ele era muito jovem, ficaram muito chocados. E aí, no velório dele, eles resolveram fazer bilhetinhos. Foi uma estratégia de prevenção para falar que, se você não estiver bem, procure ajuda. Né? Não tire a sua vida. Procure ajuda. Pode contar comigo. E essa estratégia começou a chamar a atenção de muitas pessoas, porque foram jovens, né, que tiveram esse olhar e esse cuidado com o outro através de um momento de dor, porque eles estavam enfrentando o luto por suicídio, que pode ser e pode se tornar um luto complicado, quando não elaborado, quando não trabalhado. E a partir daí, a OMS começou a ficar um pouco atenta, né? Caramba, a gente precisa falar sobre isso. E foi muito recente, isso foi em 2003. E as estratégias preventivas iniciou mundialmente, de fato, a partir de 2014, com estratégias ampliadas para o mundo inteiro. E aí a gente conseguiu observar que em alguns países, com algumas estratégias simples, como, por exemplo, na Suíça, teve uma estratégia preventiva também, onde algumas pessoas entregavam em saídas de metrô, nos grandes centros, através de um pregador de roupa, frases como: eu me importo com você, se precisar de ajuda, ligue para tal número, como se fosse o CVV nosso aqui. Então, nesses países que começaram a ter iniciativas preventivas, o índice de suicídio caiu assim absurdamente. E aí, no Brasil, a gente começou a olhar para isso também. E aí, a data que foi escolhida é a data 10 de setembro, né, que é a data mundial de prevenção do suicídio. E aí, a única crítica que eu tenho em relação a essa estratégia de prevenção é que ela precisa ser falada o ano inteiro. Porque, infelizmente, muitas pessoas, até alguns profissionais, acabam falando só no mês de setembro. E aí eu acho muito cruel, às vezes, chegar dentro de uma escola, por exemplo, e começar a dar várias informações que muitas pessoas fazem apenas isso: fatores de risco e fatores protetivos e principais sinais de comportamentos em relação ao suicídio. E aí chega para um adolescente ou para uma família com um monte de informação
sem entender ao certo como que é esse fenômeno, e aí, tecnicamente, isso assusta. E aí cria-se esse pensamento dessa crença errônea de eu não posso falar sobre isso. E aí, quando a gente cria o hábito de falar sobre, por exemplo, baixa autoestima, que também pode estar relacionado a um comportamento de risco para o suicídio, eu vou estar prevenindo o suicídio, mas não necessariamente preciso focar só em setembro para falar sobre ele. E aí, erroneamente, muitas pessoas atribuem a questão do suicídio à depressão. E aí é muito comum a gente ouvir, morreu por suicídio porque era depressivo, tinha depressão. E não é bem por aí, porque a depressão, na verdade, ela nos ajuda enquanto profissional. Porque uma pessoa, quando está em depressão, ela não tem força, às vezes, para comer, para levantar da cama, então ela não vai ter força para tirar a vida dela. Agora, se uma pessoa, enquanto está com a depressão, e está em acompanhamento, está em tratamento, e ela ainda não eliminou, né, não rebaixou esse pensamento de tirar a própria vida, quando ela sai desse período de crise depressiva, aí é que mora o perigo. Porque se ela ainda tem a ideia e o pensamento de morte, ela, quando sai da depressão, ela consegue ter força para executar esse suicídio. Porque, infelizmente, muitas pessoas planejam, programam essa morte. E aí, por isso que é importante a gente sempre sinalizar que existem meios, que existe saída, que o suicídio ele nunca é e nunca será uma opção, uma escolha. Porque a pessoa, quando ela está nessa crise, ela tem um afunilamento de visão tão forte que ela só olha o problema. Ela dorme pensando no problema e ela acorda pensando no problema. E aí ela não consegue perceber que o céu é azul, porque ela sequer olha para o céu. Ela não consegue perceber outras possibilidades na vida dela. É muito comum, por exemplo, pessoas, quando está em um nível de adoecimento tão acentuado, quando elas tentam suicídio, algumas pessoas verbalizam, nem isso eu consigo fazer. E aí a gente consegue perceber como que o sofrimento está tão grande que a pessoa, literalmente, ela se anulou dela mesma. E aí a gente precisa trabalhar o resgate de si, voltar a trabalhar o verdadeiro sentido da vida, a valorização de si e ressignificar. Esse é o processo para a gente conseguir dar cuidado, oferecer ajuda de fato, sempre com uma escuta ativa e com uma fala qualificada, porque não dá para eu ouvir de uma pessoa que está em risco suicida e falar, olha, semana que vem você vai no médico. A pessoa não vai no médico. Eu vou te dar o telefone de um profissional para você ligar. Não, então esteja junto, olha, vou junto com você, vou procurar saber, não tem como a gente manter segredo para uma pessoa que está em risco iminente, né? Olha, eu quero morrer por suicídio, mas não conta para ninguém. Não tem como, né? Uma das formas que a gente tem de mostrar de fato que se importa com o outro é sinalizando, não, você precisa de ajuda, você pode contar comigo, e a gente vai passar por isso junto. É um processo dolorido, mas totalmente possível de enfrentá-lo. Doutora, Uau, é isso mesmo. Pedro, eu estou aqui viajando nas palavras da doutora Sara. Eu sou gestora de políticas públicas, que é a paixão da minha vida. Ai, amo. Né? Amo. E 2 livros que me chocaram muito quando eu tive acesso há muitos anos atrás, que é Sobre o Suicídio, de Marx, e O Suicídio, de Emily Durkheim. Né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco, na sua percepção, qual o papel do Estado no enfrentamento e no combate ao suicídio. Né? E quem não conhece esses livros, eles, em alguns, têm até em PDF por aí, já. Sim. Né? Eu acho que já é de domínio público, inclusive, essas obras são muito antigas. E chamando a atenção do Marx, por exemplo, ele fala da esfera da vida privada, porque o que aconteceu? O Marx, ele foi exilado e ele vai parar numa biblioteca onde tinha os arquivos da polícia. E ali ele começa a ler.
e começa a identificar e mapear os casos de suicídio. E aí tem o caso de uma moça que ficou grávida, foi expulsa de casa pela família, desesperada, ela se suicida. Teve um outro caso de uma pessoa que perdeu um ente querido e não conseguiu lidar com o luto, se suicida. Então ele começa a encontrar, identificar os desencadeamentos, agora vou usar só essa palavra, obrigada por ter me ensinado, né? Os desencadeamentos das possibilidades de uma crise suicida e como políticas públicas, por exemplo, para essa moça, vamos falar da mulher hoje, uma mulher em situação de violência doméstica, uma mulher em situação de abandono familiar, uma menina que fica grávida, né? Se tem uma política pública que ela sabe que pode bater naquela porta e ela vai ter auxílio, não vai ter julgamento, e ela pode, inclusive, escolher entregar essa criança para uma adoção, né? Ela poderia ter uma vida poupada. Então, a política pública ela pode ser uma resposta da sociedade contra o suicídio. Quando eu, depois de ler esses livros, quando eu sei de alguém que se suicidou, eu sinto uma falência enquanto sociedade. A sociedade falhou. Porque um ser como nós não foi enxergado por ninguém. Né? E aí eu gostaria da sua fala diante disso, olhando para o papel do Estado. Adorei a pergunta, porque para a gente prevenir de fato, o Estado precisa abraçar, criar estratégias preventivas, entrar nos principais locais para se prevenir de fato o suicídio, divulgar a prevenção do suicídio da mesma forma que foi divulgado a prevenção da AIDS, a prevenção do próprio tabaco, do cigarro, do álcool e por aí vai. Então, é preciso ter comerciais também de prevenção do suicídio. E aí, qual é a principal função do Estado nisso? Primeiro, é garantir qualidade de vida e saúde para todos nós. Infelizmente, a gente não tem isso. É manter o nosso direito de ir e vir, né? É garantir vida, literalmente. Então, quando eu ofereço um ensino com qualidade, quando eu converso sobre isso nas escolas, né? Hoje a gente até tem, de abril de 2019, uma lei que foi autorizada, muito recente, que infelizmente muitas escolas não fazem, que é a lei da prevenção da automutilação e do suicídio dentro do ambiente escolar. Mas pergunta nas escolas se isso é realizado. Pergunta se existe fiscalização do Estado em relação a isso. Infelizmente não tem. E aí, no papel, é tudo lindo, né? E a própria questão do SUS, eu tenho, às vezes, alguns clientes que me acionam, empresas, para poder fazer uma intervenção em campo. E quando eu chego, a pessoa foi para o SUS numa tentativa, e o próprio SUS, a própria equipe de saúde, que deveria acolher e amparar a pessoa que chegou lá em sofrimento, alguns, e eu já vi isso até de perto, alguns verbalizam, da próxima vez você tenta com tal coisa. Então, assim, isso é desumano. Então, é preciso, nesse nível, ridicularizam. É preciso o Estado desenvolver estratégias preventivas de âmbito nacional, em grandes mídias, rodando e falando abertamente sobre isso, ter isso nos currículos escolares, porque crianças também morrem por suicídio, e isso não é falado. Crianças apresentam comportamento de risco, e isso não é falado, até porque criança também sofre de questões emocionais. E isso interfere na aprendizagem, na interação social, e principalmente interfere lá na vida, quando está mais velho, né? Quando chega na fase adulta. E aí vários complexos que às vezes um adulto tem, isso foi desenvolvido e desencadeado lá na infância. E aí, se tem isso dentro das escolas, nossa, a gente já tem um caminho muito bom percorrido. Mudaria muitos destinos, né? Muitos, porque a gente conseguiria prevenir a própria questão do bullying. Então, né, atuar, de fato, o papel do Estado é exatamente esse, é atuar de verdade, entrar dentro dos principais locais que são
importantes e que têm seres humanos. Então, é atuar com políticas públicas, com investimento para isso, principalmente nas classes menos favorecidas, porque, infelizmente, eu escuto muito isso, que, não, pobre não tem direito a ter problema de saúde mental. Né? O pobre levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não é bem por aí. É ser humano também. Então, a gente precisa ter governantes que se importem, de fato, com a saúde mental do brasileiro. Porque quem se importa com isso, se importa com a vida. Porque quando a gente tem a mente sã, a gente tem um corpo são e a gente tem uma sociedade saudável. E aí a gente consegue viver em harmonia e equilíbrio. E falando em números, 2019, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela registrou oficialmente 700 mil suicídios no ano de 2019. Sim. E aqui ele relata que estima-se foram notificados, isso, tem a subnotificação. Isso. Considerando a estimativa de subnotificação, passa-se de 1 milhão de casos. No Brasil, os registros somaram 14 mil casos, ou seja, dá uma média de 38 pessoas por dia se suicidando. Sim. Meu Deus. E, pasmem, o número de homens é maior do que de mulheres. É maior. Então, isso é muito cruel, né? Porque, infelizmente, culturalmente... Pasmem não, gente, desculpa, doutora, fui machista aqui, por que pasmem? Não, né? não. Na minha expressão foi machista. Não, porque assim, a gente acha que homem não sofre, homem isso é machismo, né? Pior que não, é porque existe uma característica no sexo masculino que é menor no sexo feminino, que é a impulsividade. No sexo masculino, a impulsividade e a agressividade é muito mais latente do que em nós, mulheres. Então, os homens, eles morrem mais por suicídio, mas as mulheres, elas são mais tentantes. E aí, o principal fator de risco para o suicídio são as tentativas anteriores. Então, em contrapartida, os homens morrem mais, porque os homens, normalmente, eles procuram, por conta da impulsividade, da agressividade que está ali atrelada, eles procuram os meios mais letais para poder morrer por suicídio. As mulheres não. E aí entra a questão cultural de que homem não chora, de que o homem tem que dar... Não pede ajuda. Homem não pede ajuda. Que existe a fantasia do super-homem, do super-herói, de que não, eu vou dar conta de... E não dá. Quando a boca não fala, o corpo ele adoece literalmente. E aí a gente precisa ter também políticas públicas para o sexo masculino. Da mesma forma que foi criada o Novembro Azul para se trabalhar a questão do câncer masculino. Então, a gente precisa falar de emoções, de dores da alma, né, das dores invisíveis, também em todo ser humano, mas principalmente nos homens, porque no fenômeno do suicídio, nas mortes por suicídio, o que sempre aparece gritando é a impulsividade. E o sexo masculino tem isso já por natureza, muito mais acentuado do que a mulher. E aí combina com outro fator que é característico do sexo masculino, que é a agressividade, logo é uma bomba relógio. Por isso que muitos homens, quando se estressam, né, eles têm um rompante de fúria por conta disso, que fica segurando, e quando estoura, é uma vez só. E aí é importante sempre falar das emoções, porque não precisa deixar o copo transbordar, né? Se perceba, né? Não tá legal? Eu vou falar, não tá legal. Então, isso é uma cultura, né? A gente precisa modificar essa cultura de que homem não busca ajuda, de que homem tem que aguentar tudo, e não é bem por aí. Vou fazer uma pergunta aqui para a doutora, que acho que é de utilidade pública, importante comentar, sobre os sinais, doutora. A senhora pode comentar um pouquinho sobre como identificar nas pessoas ao nosso redor eventuais sinais? Perfeito. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque ao mesmo tempo que as pessoas conseguem observar alguns comportamentos que são sinalizadores, tem outros que são mais
difíceis, né, de perceber. Mas tem um que é característico, muito característico do comportamento suicida, que é o isolamento social. É a pessoa que se fecha e ela, por exemplo, ela entra em um quadro de anedonia que tudo o que antes era prazeroso, que ela sentia vontade de fazer, encontrar os amigos, por exemplo, e jogar futebol no final de semana, e, não, eu não quero mais estar junto. Não, eu não vou. Não quero mais fazer contato, não quero mais encontrar ninguém. Isso é uma característica muito forte. Ter uma modificação de comportamento de forma abrupta, né? Porque toda mudança leva um processo, tem um tempo. Na Gestalt terapia, a gente chama até, tem a teoria paradoxal da mudança, que sinaliza quando a mudança é muito rápida, muito repentina, mudou da noite para o dia, não é uma mudança saudável e vai dar ruim lá na frente. E aí, quando a pessoa ela começa a ter, por exemplo, entregar objetos que são valiosos para a pessoa, como já aconteceu uma vez com um cliente meu. Ele entregou a blusa do Flamengo para um amigo que era vascaíno. O amigo achou estranho. Né? O amigo falou, mas por que ele está me entregando o manto sagrado dele? Por que ele está fazendo isso? Ele foi comentar com a mãe. A mãe não sabia. Quando a mãe foi falar com ele já tinha escrito uma carta, ele já tinha planejado tudo para poder tirar a vida dele. Então, são comportamentos que não é rotineiro. Mudança repentina de comportamento repentina. É um sinal. Isolamento social, a própria agressividade, a própria impulsividade. Por exemplo, tem pessoas que acabam fazendo uso, e às vezes isso pode estar consciente ou não. Tem pessoas que acabam fazendo uso de várias substâncias e acaba tendo uma morte por overdose. Então, isso é um comportamento de risco também. E aí é sempre importante observar, né? Mas o que está por trás dessa atitude, né? O que está levando a pessoa a ter certos comportamentos. Na época, por exemplo, do desafio da baleia azul, muitos adolescentes tinham alguns comportamentos de risco e as famílias estranhavam porque a maioria dos desafios, todos, né, na verdade, tinha que se fazer e se gravar. Né? Você gravava o que você estava fazendo. E o último desafio era tirar sua própria vida. Então, quando você percebe que a pessoa está muito calada, está muito quieta, não quer interagir com ninguém, né? Ela só quer ficar ali no mundo dela. Às vezes o mundo dela é só o quarto, né? Nem a casa inteira, é só o quarto. Então, é observar comportamentos, observar se está fazendo uso de medicamento, quem está dando esses medicamentos. Né? É sempre observar qualquer movimento estranho, fala, né? Evitações e o medo também. Então, quando a pessoa começa a falar, não, mas eu não tenho mais medo de morrer. Né? Isso é um sinal. Não é que a gente tem que ter medo da morte, não é isso. Mas é entender o que está por trás desse não ter medo de morrer. Como se a pessoa não tivesse muita vontade de seguir adiante, tanto faz. Sim, é o tanto faz, é exatamente isso. Porque ela já não está mais conectada com a vida dela mesma, a vida não tem sentido. Então, é muito comum algumas pessoas verbalizarem, né? A vida não tem mais sabor, não tem mais vontade de fazer nada. Então, outra característica muito forte é a própria questão do desleixo, né? A pessoa que antes tinha o hábito de fazer o cabelo, fazer as unhas, usar um brinco, passar um batom, andar arrumado, e não quero mais, eu nem ligo mais para isso. Isso tem um significado por trás. E aí é importante sempre observar o que está acontecendo e o que está fazendo, né, o que desencadeia esse comportamento nas pessoas. Interessante. E como uma pessoa comum, como nós, que não temos esses estudos magníficos que você tem, essa desenvoltura toda, podemos auxiliar? O que podemos falar? Porque tem frases que pioram a situação. Né? Então, como abordar a pessoa também, né? Como abordar a pessoa sem assustá-la. De forma amorosa, tá, né? Assim, uma sugestão, olha, geralmente fale assim, que assim dá certo. Né? Eu costumo falar, principalmente quando eu dou palestra para pais, por exemplo,
porque o adolescente tem muito essa característica de não querer falar ou de ser muito monossilábico, né? Às vezes a gente pergunta, tá tudo bem? Para o adolescente ele vai falar normal. E aí a gente acha que normal tá tudo bem, e às vezes não. E aí eu sempre oriento para modificar esse tudo bem, porque o tudo bem é como se a gente quisesse fazer um checklist, sabe? Eu tenho que perguntar se o outro tá bem, então, tudo bem. E vai meio que já no automático. Mas quando a gente transforma esse tudo bem para como você está, já sinaliza que você está vendo o outro. E aí, quando a gente faz... É uma pergunta muito simples, né? Como você está? Aí isso dá abertura, a pessoa que está lendo ou que está ouvindo, ela vai entender da seguinte forma: caramba, está preocupado comigo. E é uma possibilidade para quem vai fazer essa intervenção sinalizar: olha, eu estou percebendo que você não está bem, estou percebendo que você está apresentando esse comportamento. Se você precisar de ajuda, você pode contar comigo. Você não está sozinho. E aí é importante entender que a pessoa literalmente vai te procurar. Porque o que todo mundo quer quando está em uma crise suicida ou que tem uma ideação, um comportamento suicida, é querer ser visto e notado pelo outro em relação a ter cuidado. Né? Alguém se importa comigo, porque o pensamento da pessoa que está em sofrimento é que ninguém se importa, que ninguém está vendo, que ela é invisível. E quando a gente... Esquecimento, doutor? Isso. E aí, quando você verbaliza que, olha, eu tô te vendo, eu vejo você, pode contar comigo, ela vai te procurar. E aí é interessante reservar um tempo para falar de fato com essa pessoa, mas é um tempo sem estar falando com a pessoa e estar olhando no WhatsApp. Né? É ter a escuta ativa e a fala qualificada, de olha, estou percebendo que isso pode se agravar, então, poxa, seria interessante procurar uma ajuda profissional, dar o próprio telefone do CVV. Então, é possível, é totalmente possível orientar a pessoa, é apenas se conectar com a parte humana que existe dentro da gente. É, de fato, poder acolher e ser acolhido. Então, é ver de verdade, é ouvir de verdade e é dar um tempo de qualidade. Não apenas tudo bem, porque aí tudo bem você meio que força a pessoa a responder tudo bem. Ou normal, né? Quando se é adolescente. Perfeito. Nós estamos aqui há 1 hora e não dá vontade de ir embora. É sempre bom. Não é? É muito bom falar e ser ouvido, ter uma troca. Realmente, nós somos seres que nascemos para sermos sociáveis, né? Para viver em bando. Sermos aceitos nesse bando é importante. Contudo, quando um bando é muito violento, ele pode ser danoso. Né? Essa aceitação pode ser muito sacrificante. E acho que falar também sobre isso, né, como fazer parte e até que ponto vale a pena fazer parte de algo. Acho que essa discussão do Setembro Amarelo, que deveria ser o ano amarelo, né, o ano todo, e trazer recortes e trazer oportunidades, até trazer linguagem até subliminar, né? Trazer temas subliminares, como quando você fala, né, vamos falar de autoestima, você está prevenindo o suicídio também. Às vezes o estigma da palavra suicídio, ela é muito forte. Assustou. A maneira como foi trabalhada anteriormente criou essa repulsa, né? As pessoas querem, que isso, não fala disso não. Né? Ei, vamos tomar uma, né? Coisa pesada. Né? Vai falar de morte. Vai falar de morte, por isso que eu quis abrir falando, nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de se amar. Perfeito. Quando nós falamos sobre o enfrentamento ao suicídio. O suicídio é o problema. A vida não é o problema. A vida é a oportunidade de solucionar os problemas. Então, eu gostaria do fechamento dos meninos e depois vamos passar para você, Sara, doutora Sara, para que deixe a sua mensagem para quem está nos assistindo e receba toda a nossa gratidão pela noite de hoje, por sua participação desde já. Alexandre, você se despede do público, depois o Pedro. Sim. Só tenho a agradecer aqui a doutora Sandra por passar as vivências de seus atendimentos e como se portar diante de algumas situações
que na maioria das vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente meio que tem a visão para frente e geralmente não olha para os lados. Então, com essa fala, é importante às vezes a gente olhar um pouco para o lado e saber, né, como o outro está, se está bem ou não, e ir um pouco mais profundo para não ser só essa coisa superficial. Eu tenho a agradecer aqui a todos, a você, Valéria, Pedro. Obrigada, e aqui eu encerro minha fala. Tchau, tchau, boa noite. Obrigada, querido Pedro. Doutora, muito obrigado por estar com a gente, por trazer esse tema de forma tão didática, tão simpática, atenciosa conosco. Acho que foi riquíssimo, importantíssimo para todos que nos acompanharam. Esperamos que essa mensagem seja propagada, né, que a gente possa, né, continuar falando sobre isso, para que não fique só em setembro. E é isso, muito bom, um aprendizado grande aqui para nós. Muito obrigado, a senhora, né, a doutora, e boa noite também, Valéria, Alexandre, boa noite a todos e até a próxima, pessoal. Obrigada, Pedro. Obrigada. Com você, querida. Eu fico muito emocionada toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre a valorização da vida, a prevenção do suicídio, a importância de cuidar da saúde mental e emocional. E aí ter essa oportunidade nesse canal com vocês, falar com vocês, que é tão gostoso, é tão bom. É importante a gente sempre deixar claro, né, que cuidar da saúde mental é cuidar da vida. Né? Então, deem a oportunidade de se permitir a viver de forma diferente, com uma outra perspectiva. Porque a partir do momento em que você se permite a ressignificar, a olhar para essa dor, a acolher o que você está sentindo, a criar estratégias de enfrentamento para literalmente vivenciar um processo de transformação, que é transformar a ação, você começa a romper com o medo e a viver o propósito, que é a vida. Né? Então, vale a pena, muito a pena, viver um dia de cada vez, em movimento, sempre, sempre. Obrigada, amei estar aqui com vocês. Muito obrigada. Na semana que vem nós voltaremos com mais Conexão Reconvexo. E as nossas palavras finais é que conte conosco, nos procure nas redes sociais. Precisa conversar com alguém, a gente se coloca à disposição, eu me coloco à disposição, todos aqui. Sim. Outro dia eu vi uma postagem que alguém dizia o seguinte: na minha casa pelo menos um bule de café e uma fatia de bolo estará à sua disposição. Você não está legal? Pode chegar que a gente conversa, que eu te escuto. E esse exercício a gente tem que fazer uns com os outros sempre. Eu falava com uma pessoa essa semana que a visão dela piorou muito e ela estava muito abatida. E eu não tinha o que dizer. Eu disse para ela: eu gostaria de estar aí com você para te dar um forte abraço e te acolher no abraço. E a gente tem que se colocar à disposição. Muito obrigada. Aqui fala uma pessoa que teve problemas emocionais muito severos e que chegou até aqui. Às vezes chega doendo, gemendo, chorando, mas chega. E a vida é tão maravilhosa e Deus é tão grandioso que eu tenho amigos, e aqui nessa tela está aqui uma amostra valiosíssima, que Deus vai mandando para a vida da gente. O destino nos fez com que a gente se encontrasse. E a gente tem trocas e mais trocas, e que vai nos fortalecendo. Então não perca a esperança, e aqui eu falo da esperança freiriana, a esperança do esperançar. De quanto tem esperança, vai fazendo também, porque a gente vai caminhando, e nunca desista, porque a vida é valiosa. O tema desse ano, do Setembro Amarelo, é a vida é a melhor escolha. Se tem que escolher, escolha pela vida. Até porque você que está nos assistindo é uma pessoa valiosíssima. Você não está percebendo, mas é. Não nos prive de você, por favor. Obrigada, boa noite e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite.